Oi, pessoal! Nesse vídeo eu quero falar sobre outra forma de dividir os nossos mapas em um nível de agregação menor. Que aí o mínimo que a gente viu até agora foi o município, né? Só que existem outras subdivisões, por exemplo, os setores censitários, que aqui pela página do IBGE dá para ver, né, que o setor censitário é aquela menor unidade que tem dentro de um município em que seja possível um recenseador pegar informações, identificar aquele local para fazer algum tipo de pesquisa, que aí não é possível em pesquisas identificar qual domicílio foi pesquisado, né? Essas informações não podem ser divulgadas. E aí a menor agregação que se pode fazer é por setor censitário, aí dá uma informação agregada dessas unidades. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode pegar essas informações do IBGE, usando como exemplo, primeiramente, Varginha, só que é possível fazer para qualquer município, qualquer estado, né, dentro do Brasil. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente vai fazer, né? Como que a gente pode fazer para pegar malhas de setores censitários de outros estados, que não Minas Gerais, como que a gente vai baixar esses arquivos, como que a gente pode fazer para plotar os bairros, né, que é uma forma que a gente conhece de divisão do município, né, porque setor censitário ninguém conhece qual que é essa divisão, né, mas os bairros a gente conhece. Plotar também nomes de bairros, considerando outros municípios de Minas Gerais, eu vou mostrar aqui, mas é possível fazer para qualquer estado. Aí tem um arquivo que o IBGE libera, tem vários arquivos, né, que são informações agregadas por setores censitários. Então, ele dá algumas informações mais detalhadas sobre aquele município. Então, por exemplo, a gente pode pegar lá no Atlas, né, do IBGE, informação sobre renda média do município. Aí eu vou ter a renda média para Varginha inteira. E aí, nesse documento, eu consigo ter informações por setor censitário. Então, eu já consigo um nível de agregação menor e mais detalhado sobre o município. E aí, depois, a gente vai ver como fazer a união dessas informações geográficas que a gente tem sobre os setores censitários, junto com essas informações aqui sobre algumas variáveis referentes a essas unidades, a essas observações. Então, eu deixei algumas dicas aqui dos links que eu usei para baixar os arquivos. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz. Ó. Primeiro, para baixar a malha desses setores censitários, aqui pelo FTP do IBGE, eu consigo ter acesso a todos os estados aqui, ó, do Brasil. Aí, então, se vocês forem baixar outro estado, trabalhar com outro estado, então basta escolher aqui o que vocês querem trabalhar. Aí, como eu peguei como exemplo Minas, está aqui. Aí eu baixei esse arquivo aqui, MG Setores Censitários. Esse outro aqui, eu acho que ele veio com um probleminha, que eu fiz uma modificação aqui. Deixa eu só tentar resolver. Que aí depois eu posso corrigir o link aqui. É esse mesmo. Vou até já corrigir aqui, vou pegar esse endereço e colocar aqui. Que ele veio. Pronto. Agora está correto. Então aqui, ó, eu consigo baixar as informações para Minas Gerais que vão ser úteis para a gente ter essas informações agregadas por setores censitários. Então daqui a pouco eu vou mostrar como fazer isso. E aí eu tenho aqui para cada um dos estados, então se vocês forem trabalhar com outros, vão ter que baixar esse outro aqui, né, esse outro estado, mas é basicamente isso. Então eu baixei esses arquivos e aí eles estão aqui nessa pasta. Então estão aqui, ó, MG Setores Censitários. Então esses arquivos aqui é o que a gente chama de shapefile, que é aquele arquivo que vai conter as informações geográficas.
ele não é só um arquivo. Muita gente acha que o shapefile é só esse arquivo aqui, ó, SHP, mas não é. A gente precisa de todos esses arquivos aqui, eles são grandes. Nesse caso aqui, porque o setor censitário, só em Varginha, por exemplo, tem 161 informações. Minas Gerais tem 853 municípios. Então imagina, né, que tamanho que vai ficar esse arquivo. Então eu tenho informações bastante detalhadas aqui. E aí esse nome aqui é mais ou menos para informar o que é, né? 31 é o Código de Minas Gerais, aí SEE é para setores censitários. Não sei o que é 250. Então é isso, assim, a gente vai precisar desses 4 arquivos, na verdade. Então esse é o shapefile, que a gente chama, que são as informações geográficas. Aí aquele outro arquivo tá aqui nesse MG, ele está super subdividido, né? E aí tem essas várias informações aqui. E a gente vai usar um desses arquivos que contém informações para Minas Gerais sobre os setores censitários, algumas variáveis. E aí depois também eu vou explicar como que a gente pode entender isso, né? Quais que são os detalhes que tem sobre isso. Aí aqui eu já fiz a instalação dos pacotes, dessa vez eu tentei não fazer a instalação daquelas versões específicas. Não sei se pode dar problema em outros casos, mas eu deixei dessa forma. E aqui eu carreguei, mesmo que eu não vá usar por enquanto a análise espacial, né? Eu deixei aqui toda essa parte aqui da matriz Queen, do LISA, cálculo do Id-Moran. Por enquanto eu não vou fazer, porque eu quero mostrar para vocês como que a gente pode carregar esses dados e como que a gente pode plotar esses mapas, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar a usar tudo é carregar o shapefile. E aí, para Minas Gerais, no caso de setores censitários, é grande. O arquivo é muito grande. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que vir aqui e carregar todos os arquivos que eu iria utilizar. Então, eu fui lá naquela minha pasta, né? Vim aqui fazer upload dos arquivos. Aí eu fui naquela pasta que eu baixei, que tinham 4 arquivos, e baixei os 4 arquivos, né? Carreguei os 4 arquivos aqui para esse ambiente do Colab. E demorou bastante, porque são arquivos bem grandes. Depois eu vou tentar fazer, salvar eles como JSON, que é uma forma compactada dessas informações, mas não sei ainda se vai funcionar. Então, para esse primeiro momento, vocês vão ter que ter paciência para carregar esses dados aí e esperar, vai demorar. E esse arquivo aqui, que é aquele com as informações de renda, basicamente, e outras sobre os setores censitários de Minas Gerais. Então, feito isso, depois que tiver carregado, que vai demorar, já deixei carregado aqui por causa disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou usar a função readFile para ler esse shapefile aqui. E eu salvei no objeto que eu chamei de setores, né? Que são os setores censitários. Aí, nesses setores censitários, não sei se, eu acho que lá embaixo eu faço isso, mas só para a gente ver como que é a carinha desse arquivo, olha. Então, o que ele tem aqui, ó? Ele tem o identificador de cada setor, o código do setor, se ele é do tipo rural ou urbano, se tem o nome para esse setor, em qual bairro ele se localiza, outro código, subdistrito, distrito, o nome do município, a microrregião e a mesorregião e a informação de onde ele se encontra no mapa, né? Então, são algumas informações bem importantes que a gente precisa, né? Então, a gente tem um arquivo aqui bem grande. E lá embaixo também, acho que eu vou mostrar aqui, ó, o tamanho desse arquivo. Então, ele tem 32.807 linhas, que são os setores censitários de Minas. Então, é bastante coisa, né? Aí eu pedi para mostrar aqui os nomes das mesorregiões que tem, a forma que estão escritas, né? Caso eu deseje selecionar alguma dessas mesorregiões. Antes de fazer qualquer coisa, para evitar problema com nomes nos mapas, né, que eu já venho feito isso, eu faço essa transformação aqui. E aí, para simplificar, eu vou primeiro
selecionar os municípios só do sul de Minas. Então, os municípios do sul de Minas estão aqui. Que tamanho que ficou? Então, 4.339 linhas, né? Já reduzi um pouquinho aí os municípios do sul de Minas. Aqui foi uma tentativa de salvar esses setores de Minas Gerais inteira para o arquivo JSON e do sul de Minas também. Aí eu criei um arquivo chamado setoresmg.json, que ele vai ter que aparecer aqui, né? Aqui, na hora que ele terminar de salvar, ele vai estar aqui. E os setores do sul de Minas também vão estar nesse que eu chamei de setores sul Minas. Então ele vai estar salvo aqui também. Demora um pouquinho, como eu falei. O que está acontecendo aqui? Ele está pegando todas as informações que eu já abri aqui sobre os setores de Minas Gerais, que são muitas informações, né, 32 mil e tantas linhas, e ele está salvando isso para um outro arquivo. Então, pegando as informações daqueles 4 arquivos e juntando num tipo de arquivo só. Então, ele está fazendo isso aqui, ó. E aí, esse arquivo vai ser salvo dentro desse meu ambiente. Só que aí, quando eu faço isso, ele ainda não está no meu computador. Então, se eu quiser baixar esse arquivo para o meu computador, para não ter que fazer isso aqui toda vez, caso for necessário, aí eu venho aqui, ó, fazer download. Pronto, terminou. Aí, para o sul de Minas, eu vou fazer a mesma coisa. Vai demorar um pouco menos, porque é um arquivo menor, né? Que são só os setores do sul de Minas, já terminou. Aí eu venho aqui fazer download dele também. Então agora sim ele vai estar salvo no meu computador. Aí depois a gente vê se dá para usar. Tá, então a primeira coisa que eu quero fazer aqui nesse vídeo é usar as informações sobre Varginha, município de Varginha. Então eu vou pegar as informações dos setores, que podia ser do sul também, né, que Varginha está dentro do sul de Minas, e vou fazer uma consulta para esse Geodata Frame aí, selecionando só informações sobre o município de Varginha e que sejam do tipo urbano. Então, eu não quero os setores censitários do tipo rural. Então, vamos ver que tamanho ficou. 161 setores do tipo urbano. Aí eu comentei que Varginha tinha 161, mas na verdade só dos urbanos, né? Ainda tem os rurais. Aí em relação voltando aqui para ver as colunas, né? Quais as colunas que eu tinha, que aí eu queria mostrar os bairros a que pertenciam esses setores censitários. Aí o que vai acontecer? Vão ter alguns bairros repetidos, porque alguns setores fazem parte do mesmo bairro. Então eu pedi para mostrar aqui o nome do bairro. Então eu pedi para mostrar as colunas para que eu visse qual era a coluna que queria dizer qual era o nome do bairro. Então é esse NM bairro. Então ele vai mostrar aqui os nomes dos bairros a que cada setor pertence. Então, olha, cada uma dessas divisões aqui é um setor censitário. Só que aí tem vários que estão no mesmo bairro. Ó, no centro tem vários aqui, Vila Pinto, Bom Pastor, Resende, Damasco. Então, eles ficam repetidos porque cada um desses setores aqui pertence a esses bairros, né? Então, tem o setor Damasco, tem outro setor também que é do bairro Damasco e assim vai. Aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar, primeiro, agrupar essas informações aqui por bairros, porque eu não quero plotar os setores censitários, eu quero plotar os bairros, que são únicos. E aí, como é que eu faço isso? Tem uma função que chama de solve. E aí eu coloquei aqui algumas informações sobre ela. E o que eu vou fazer é, dentro desse conjunto de dados aqui que eu criei, o mapa VGA está aqui. Então, dentro desse conjunto de dados, eu vou pedir para ele fazer o dissolve, que é essa união, essa junção, pelo nome do bairro. Então, ele vai pegar todos que têm o nome do bairro iguais e vai unir na mesma unidade. Então, agora o meu nível de agregação vai ser mais baixo, vai ser o bairro.
Então ele pegou, ó, bairro Aeroporto, Barcelona, Bela Vista e assim por diante. Então ele pegou todos os setores censitários e viu qual que era a divisão deles, né? Qual que era os limites territoriais deles. Uma coisa que eu tive que fazer aqui, ó, que aí o nome do bairro, ele tá em negrito aqui, indicando que ele tá como índice desse conjunto de dados aqui. Então, eu criei uma nova coluna, NM Bairro, peguei essas informações, é como se eu estivesse criando uma cópia dessa aqui, para ter uma nova coluna, né, chamada NM Bairro, e aí o index, que é o índice de cada uma das linhas, eu só pedi para que fossem os números, de 0 até o número de bairros que tem. E aí o que aconteceu foi isso, ó. Então, os identificadores, aqui o index agora são os números, e eu tenho uma coluna que chama NM bairro. Ok. Aí agora sim, eu vou pedir para ver os nomes dos bairros. E aí eu pedi para mostrar aqui, ó, NM bairro, e eu pedi esse esquema de cores aqui, que também a gente pode mudar, como a gente viu em outros exemplos aí. Aí olha que bonitinho. Agora sim, eu tenho bem demarcado quais são os bairros de Varginha. Então, por exemplo, a Unifal está aqui no Padre Vitor. E aí tem o Sion, o Santana, que são próximos, né? O Damasco, Centenário. Aí aqui eu tenho o Centro. E outros bairros aqui, o Resende também, que fica próximo ali da Unifal. Então, eu tenho toda a divisão em bairros aqui. E o condomínio Lagamar, que está separado aqui como se fosse uma ilha do município de Varginha, né? Beleza. Então, a gente conseguiu cumprir a primeira tarefa, né, o primeiro objetivo, que era mostrar, dividir em bairros e mostrar o nome desses bairros. Aí agora, eu quero fazer a mesma coisa com outro município de Minas Gerais. Só que o que acontece? Tem alguns municípios que não têm os nomes dos bairros disponíveis. E aí fica sem graça, né, da gente ver sem os nomes. Aí o que eu fiz foi usar um esquema aqui, ó, que eu queria saber quais os municípios que têm nome dos bairros. Aí o que eu fiz? Todos que não tivessem nomes de bairros, para colocar NNNN no lugar do nome do bairro. E aí eu pedi para mostrar todos aqueles que não fossem NNNN. Tá, aí eu pedi para mostrar quais que são esses municípios aqui, os municípios que não têm o nome do bairro. Então tá aqui, né? Setores, eu pedi para colocar. Então, em setores tem apenas os municípios que têm nomes dos bairros. E aí, por que eu pedi isso aqui mesmo? Deixa eu ver. Se eu tirasse isso aqui. Quais são os nomes dos municípios? Acho que deu na mesma. Enfim. Então, os municípios aí. Vou fazer o Ctrl Z. Acho que é a mesma coisa. Não lembro por que eu fiz isso. Vou tirar. Então, eu quero o nome dos municípios que estão com nomes dos bairros. Então, são esses aqui, que têm os nomes dos bairros. Então, vamos lá, vamos escolher algum. Inclusive, Varginha está aqui, como a gente viu. Primeiro, vamos plotar. Eu escolhi aqui Passos. Plotar o município de Passos. Primeiro, sem os nomes dos bairros. Então, esses aqui são os bairros da cidade de Passos. Aí, só verificar se existem nomes, né? Eu vi que não estava com nada, né? Não tinha alguma coisa escrita nos bairros, mas eu não sabia se o que estava escrito fazia sentido. Então, eu pedi para mostrar aqui o nome do bairro. Então, realmente tem, né? Aí as colunas são as mesmas, do que eu já tinha visto. Aí agora, eu vou pedir para plotar os bairros, igual eu fiz com Varginha. Só que aí, de novo, vai ter essa repetição, né? Porque eu tenho vários setores aqui que estão dentro do mesmo bairro.
agrupar os bairros usando a função de solve, igual eu fiz lá para Varginha. Fiz a mesma coisa, né, para gerar o índice aqui, de 0 até o número de bairros. E plotar. Olha, então esse é o município de Passos. Eu fiz o mesmo para Belo Horizonte. Tudo igual. Então, o município de Belo Horizonte, tá aqui, vocês estão vendo, né? Tem muitos setores censitários. Eu pedi uma figura bem pequena, né? Eu podia pedir uma figura maior aqui. 15 por 15, vamos ver se vai dar para ver um pouco melhor. Um pouco, né? Mas é um município com muitos setores. Então, tem o nome dos bairros, as colunas, né, do mesmo jeito. Eu só chamei aqui de mapa para eu poder aproveitar o código que eu já tinha. Então, eu vou agrupar os bairros. Vou fazer a mesma coisa que eu já fiz. E plotar. Para Belo Horizonte, né? Os nomes dos bairros. E aí eu fiz uma figura 30 por 30. Então, uma figura bem grande aí, né? Porque tem muitos bairros. Então, ficou bem grande aí. Eu fiz algumas alterações para tentar melhorar. Por exemplo, colocar a fonte branca. Não sei se é a melhor opção. Mas eu poderia mudar todo o esquema de cores aqui, né? Então ficou aqui um tanto colorido, né? Mas só para a gente ter uma ideia aí do que está acontecendo. Ó, o centro está aqui. E todos os bairros. Agora, as informações sobre os setores censitários, que aí foi onde eu peguei lá. Que, por sinal, este aqui não vai ser o link, né? Eu já mostrei como que a gente vai fazer para baixar, onde que vai baixar. E aí eu já carreguei esse arquivo porque eu já tinha baixado ele, né? O básico MG. Então, como eu já tinha carregado ele, então ele já tá bonitinho aqui. Então, olha. Então, é para Minas Gerais, lembrando, né? Então, para cada um dos setores, ele dá as informações sobre onde ele se localiza e dá algumas informações, essa variável 1 até a variável 12. O que elas querem dizer? Aí lá no arquivo que a gente baixou, tem as informações sobre essa base de dados. Então tem a documentação de todas aquelas tabelas que estão disponíveis. Então eu vou pedir aqui do básico. Vamos ver onde está aqui. Então tem todas as informações aqui. Ó, o arquivo básico. Então ele vai dizendo aqui o que é cada uma. Ó, situação do setor. 1 até 3 são setores urbanos e 4 até 8 são setores rurais. A variável 001 são os domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. Aí mais ou menos essas coisas. Média do número de moradores em domicílios particulares, variância do número, valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis, variância, valor do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis por domicílios. Então, são algumas questões, assim, algumas variáveis, podem não ser tão interessantes, mas é o que eles vão dando separadamente. Se a gente juntasse todas essas informações, a gente teria bastante coisa aí que daria para pegar. Aí as outras tabelas têm mais informações. Informações sobre os domicílios, se é energia elétrica ou não, quantos moradores tem, o sexo. Então, tem várias variáveis aqui que a gente pode pesquisar nesse arquivo que está disponibilizado. Que aí ele está, eu acho que é aqui. Que eu já mostrei que isso. Que aí dentro desse aqui, do MG, tem esse base informações, CSV. Aí todas essas tabelas aqui, né, tem algum tipo de informação.
E aí todas essas informações estão detalhadas nesse arquivo aqui, né, que são a documentação da base de informações. Beleza. Então eu carreguei esse arquivo aí. Quais são as colunas dele? Aqui vendo como que estão os nomes dos municípios. Aí Varginha, por exemplo, que é um que eu quero trabalhar. Então, como que está escrito? Ele está escrito dessa forma, com a caixa alta. Então, eu vou pegar as informações de Varginha. Então, aqui. Vou salvar essas informações no DataFrame, que eu chamei de VGA DF, e pegando só setores urbanos. Então, qual que é o formato? A gente já tinha visto, 161, né? E aí, nesse caso aqui, eu tenho 12 colunas, porque inclui essas informações aqui sobre aquele setor. Beleza. Aí aqui eu estou fazendo a jogada para trabalhar com o arquivo das informações geográficas. Aí eu fiz algumas transformações aqui, de transformar código para inteiro. Para eu poder juntar os dois conjuntos de dados de informações geográficas e das variáveis disponíveis aí pelo IBGE, eu tive que alterar o código setor para CD setor, que aí era o código do jeito que estava lá no conjunto de dados com as informações geográficas. Então, eu renomeei essa coluna para que pelo menos uma delas tivesse o mesmo nome e eu pudesse fazer essa junção, né, com a função merge aqui. Que aí eu junto as informações geográficas com essas informações das variáveis aqui, D001 até D012. Aí fiz essa junção. As colunas são essas. E aí tem que ter 161 linhas. Isso. E 47 variáveis. Então, por enquanto é isso. Assim, bastante coisa, né, pra gente fazer. Só que aí fica a dica de como que a gente pode pegar essas informações de outros lugares, não necessariamente para Varginha, né, para qualquer lugar. Como é que a gente pode fazer? Então, é isso.